Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Hoje é dia de falar de um clássico. E põe clássico nisso. Hoje é dia de falar de Legalmente Loira. Vamos logo sinopse. Isso, vou ler a sinopse que tá no Prime Video. Ela é uma garota de irmandade que faria de tudo pra ficar com o namorado, até mesmo entrar para o curso de Direito. Gente, é complicado, porque é um filme antigo, mas eu acho ele maravilhoso nesse sentido, né, da reviravolta que acontece. Sim, eu acho também ele muito maravilhoso nesse sentido de que parece que vai ser um filme super errado. Uhum. Mas aí as coisas dão uma volta, assim. É maravilhoso o que acontece, na verdade. A volta que dá na vida dela, eu achei incrível. Então vamos começar falando dela, da Ellie Wood? Vamos, com certeza. A Ellie é a nossa protagonista. E é assim, ela é uma patricinha. Aquele grande estereótipo de patricinha que as amigas e gosta de roupas e sapatos, nananã. Mora ali, como já falou na sinopse, né? Mora ali numa fraternidade, numa irmandade. E ela tem todo o estereótipo que gosta de rosa. É tipo a abelha rainha, né? Das patricinhas. Ela tem bem esse jeitinho, assim. Eu lembro que, inclusive, por conta desse estereótipo, quando eu era mais nova, eu tinha muita preguiça desse filme. Eu demorei muito pra assistir, porque eu achava que era justamente, tipo, reforçando esse estereótipo, né? Eu ficava com o rancinho dele. E não, na verdade, esse filme, ele te dá uma reviravolta, assim, muito louca, porque, na verdade, ela é patricinha, mas acabando com todas as expectativas, com todos os estereótipos horríveis, ela não é lá, nossa, burra. Não, ela é inteligentíssima. A bicha é muito esperta. Não, e eu gosto, assim, também, no geral, desse filme, que ele fala de várias coisas que hoje em dia eu consigo perceber como é que isso vai sendo manipulado pra gente achar que é fútil, que a menina que só gosta de moda, ela é fresca, ela é besta, ela vai ser burrinha. Sim. E como toda essa construção de imagem também, tipo, faz a gente se enganar e pensar que as coisas são de um jeito e não são. Então, exatamente. Vamos começar a entrar em detalhes aqui. Vamos falar do namorado, né? Acho que é importante. Que tudo começa com a Ellie. Ela é, como a gente já falou, essa líder da irmandade que ela faz parte. E ela tem um namorado. E tipo assim, o namorado dela é o grande desejo, o grande sonho que uma patricinha como ela gostaria de ter. E aí a gente começa com toda uma criação de expectativa, achando que ele vai pedir ela em noivado. Isso. Só que aí eles chegam pra jantar e ele, na verdade, não pede ela em noivado. Ele tá terminando com ela. A gente descobre, o Warner, o namorado dela, a gente descobre que ele é rico também, assim como, né, ela aparentemente é. E ele é bem metido, assim, bem insuportável. E ele tem um objetivo de vida. Esse objetivo de vida dele é ser senador nos Estados Unidos. Isso porque é um nepotismo aqui no Brasil, isso tem nome, viu, gente? A família inteira dele tem várias pessoas que são senadores. Tipo, ele seria o quê? A quinta geração da família dele no Senado. A gente tem umas famílias assim também aqui no Brasil, né? Tem, não falta, infelizmente. É o que mais tem. E aí, e ele quer justamente seguir este caminho aí da família, claro. E aí, pra isso, ele tem que cumprir algumas demandas. E na cabeça dele, pra ele ser um senador, ele não pode estar casado com uma patricinha. E eu acho já muito merda já essa história. Não, e ele fala com ela que, tipo, a gente se divertiu muito, foi muito bom esse tempo que a gente teve juntos, mas eu preciso casar com uma pessoa séria. Aí eles fazem uma comparação, tipo, ele fala uma Jack, que é uma das esposas de algum político americano, que eu não vou lembrar o nome agora. Alguém da família Kennedy. Isso, mas é isso. Uma Jack e não uma Marilyn. Se referindo a ela como uma Marilyn Monroe, que seria só, tipo, um corpo pra ser usado, sabe? É basicamente isso que ele fala pra ela. E aí é bem chato, assim, até porque, né? Ele foi bem escroto com ela e ela fica bem abalada. Abalada mesmo, porque ela não era só uma questão de, tipo, eu estou com este homem porque ele é o objetivo. Não, ela tava com ele porque ela gostava dele. E ela fica realmente abalada, fica triste. Ali, até porque ela tinha criado uma expectativa completamente errada já, né? Do casamento. E aí o que ela entende, que ele fala que ela não é uma pessoa séria, ela acha que é por causa da faculdade.
Então, ele tá fazendo faculdade em um lugar e ele vai mudar pra Harvard pra fazer direito. E ela decide que vai fazer a mesma coisa. Então, vou passar pra Harvard. E aí a gente começa a ver de novo os estereótipos, todo mundo rindo da cara dela, tipo, ela tava fazendo moda e quer agora fazer direito em Harvard. Aí eles começam a falar o que ela precisaria fazer pra conseguir essa mudança, né, de cursos. Transferência. E aí tem uma parte que eu acho muito boa, porque eles falam que ela precisa estudar pra fazer tipo um vestibular deles lá pra trocar pra direito. Aí tem uns outros requisitos e tem um do vídeo, que ela precisa fazer um currículo em vídeo. Gente, que medo. Eu achei muito horroroso, porque ela gravou tudo de biquíni. Muito tenso. Mas essa parte é tensa, essa parte é toda errada. Mas eu acho o comentário que ela faz. Eu contratei até um tal de Coppola pra fazer o meu vídeo. Um tal. Eu achei maravilhoso esse comentário dela. Um tal é ótimo. E deu certo, né? Afinal, deu certo. O Coppola que fez o vídeo. Contrariando todo mundo, ela passou. Ela passou no teste, ela conseguiu as indicações, ela conseguiu o vídeo que o tal de Coppola gravou pra ela. Cara, mas eu acho que a parte mais legal desse processo dela todo é a parte que ela tem que estudar pra fazer lá a prova. E as amigas dela, da Irmandade, ficam ajudando ela a estudar, de fato. Tipo, tem que estudar? Beleza, então eu vou estudar. Ótimo. E aí ela estuda, é muito legal. E aí tem... Inclusive, a gente esqueceu de falar que tem um momento que ela vai numa loja antes do jantar. Sim. Que ela vai numa loja e que... Tipo, pra escolher o vestido pro tal jantar, que era o vestido que ela ia ser pedindo em casamento, supostamente, né? E aí, chega lá na loja, a atendente meio que tenta enganar ela. E aí, a gente já percebe que a bicha é inteligente, que ela é ligeira. Ela falou, não, querida, você não vai me enganar aqui, não. Que eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou só uma riquinha com dinheiro pra gastar. Eu sei o que eu estou fazendo. Afinal, ela estuda moda, né? Então, a gente já vê que na área dela, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Então, estudar não é um problema, uma questão. E as pessoas têm muito disso, tipo, a pessoa que estuda moda, ela não vai conseguir fazer... Não, estudou um, vai conseguir estudar outro, até porque direito é questão de estudo. E como se fosse menor, como se a moda fosse menor do que o direito. E tipo, não, gente, só são coisas diferentes. Exatamente. E aí, até nesse começo, eu ainda vou ficando... Tipo, eu tô achando legal, tô achando divertido ela conseguir trocar, passar pra direito, mas eu fico muito triste, porque tipo, o que ela gosta realmente era moda. E aí ela trocou só por causa do macho escroto. Eu também fico meio assim, tipo, é muito legal que ela tá conseguindo, que ela tá provando que ela é capaz. Mas, poxa, largar tudo por causa de homem. Pois é, e aí tem... De novo, ela passa, ela chega em Harvard, e aí tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é como o figurino desse filme vai ajudando a contar essa história. Porque como ela estuda moda, ela chega com todo... E ela tem um branding muito bom também. Então ela é muito inteligente com moda e ela é muito inteligente com branding. Sim, a bicha porque é boa. Ela chega e tem toda uma estética exclusiva dela. Tipo, sim, de patricinha, tudo rosa, mas ainda assim é uma identidade dela. Sim. E ela destoa muito naquele campo de direito, que é só um mar de moletom marrom. Daquela gente sem graça. E se achando superior. Porque ela se arruma e ela usa rosa e as outras pessoas não ligam pra aparência, supostamente. O que é uma mentira, gente, no direito, pelo menos aqui no Brasil, que as pessoas ligam pra aparência não é brincadeira. Não, gente, mesmo que seja só um moletom rosa que botou pra dizer que não liga, já tá ligando pra aparência. O fato de não ligar já faz ligar. Exatamente, não é assim que funciona, né? E isso é muito legal, realmente. Daí ela chega e é um impacto, assim, pra todo mundo. Todo mundo fica meio, tipo, como foi que ela passou. E também fica no, tipo, ela não vai conseguir fazer esse curso. Todo mundo é meio mal educado com ela, grosseira. Grosso. É bem chato, assim, tipo, gente... À toa, assim, a troco de nada, as pessoas são mal educadas com ela, sendo que, e ela parece ela até não se comporta... Ela parece até um pouco ingênua, às vezes, falando com as pessoas e não vendo, tipo, que aquela grosseria tem uma maldade, sabe, no fundo também, né? Sim, ela não se comporta... Ela não é meninas malvadas, entendeu? Ela não se comporta rebaixando os outros, ela se comporta normalmente, as pessoas, a troco de nada, estão ali tratando ela mal, só porque eles se acham superiores, se acham mais inteligentes, mais merecedores daquele curso, o que é uma merda. E aí, logo na primeira aula, ela conhece uma criatura específica, que é a Vivian. Ai, gente, a Vivian. A Vivian, ela começa a implicar com ela logo na primeira aula. Parece que faz questão de prejudicar ela. A troco de nada, né? Até então... a gente acha que é a troco de nada. Só que aí, logo depois da aula, a gente descobre o quê? Que a Vivian é a atual namorada e noiva do Warner. O homem mal terminou e já arranjou uma noiva. Não, e ele não conta que ele tava com
com a Ellie. Ele diz que, tipo, a Ellie é a namorada dele do ensino médio. E não, querido, tava com ela até outro dia. Até semana passada. Exatamente. E ele simplesmente esquece esse detalhe e não fala pra ela. Dá, assim, um ódio essa hora, porque a bicha é muito snob, muito chata. E aí mal a gente sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Não, e depois disso eu fico... pronto, agora vai ser a rivalidade feminina. Ela já mudou toda a vida dela por causa do homem e agora vai ter que brigar com essa mulher por causa desse homem maravilhoso. Sim, mas aí mal a gente sabe, né? O que vai acontecer. E na universidade tem outra pessoa importante que ela conhece, que é o Emmett. O Emmett é o único aluno da universidade. Ele faz direito, só que ele já tá, tipo, nos anos mais pra frente. Ele já é... Enfim, ele já tá mais à frente deles. Ele parece mais velho do que as pessoas que estão ali no geral, né? Ele tá, tipo, praticamente formando já. E aí... Ele é aluno de direito e tal. Ele já ajuda alguns professores ali com as aulas. E ele é o único na universidade inteira que é minimamente educado com ele e que não é cheio de preconceito pra cima dela. Inclusive, ele, desde o primeiro momento, ele começa a ajudar ela, ele dá umas dicas, ele fala, o professor tal é assim, ele desse jeito. Ele dá espaço pra realmente conhecer ela, tipo, ele não vem com um pré-julgamento e assumindo que ela é burra. E pronto, e menosprezando ela, né? Muito pelo contrário, ele é até bem simpático com ela em vários momentos. E ele se coloca ali pra ajudar. Enfim, uma pessoa ótima. Acho que, trazendo o último personagem, né? Quando ela descobre que o Warner e a Vivian estão noivos, ela fica muito triste. Ela sai correndo. Óbvio. E ela precisa de um lugar que ela se sinta feliz e em casa de novo. Acolhida, né? Acolhida. Sim. E ela encontra isso num salão, que ela vai fazer as unhas. E lá ela senta pra conversar com a Paulette. E eu não lembrava que era Jennifer Coolidge. Eu não lembrava que ela tava nesse filme. Eu lembrava, era a única coisa que eu lembrava. Era muito dela. E desde sempre ela fazendo ela mesma. Sim, é só o que ela faz. Ganhou o Emmy em White Lotus, fazendo o que ela faz há anos. Mas foi merecido mesmo assim. E eu adorei, eu não lembrava. Quando eu olhei assim, nossa, não acredito que é ela. Eu lembrava muito, essa era a única coisa que eu lembrava muito desse filme. Que era a Reese e que era ela. A Paulette, ela é manicure nesse salão. Ela é muito afim de um entregador que tá lá. Tanto que ela fica super nervosa quando ele aparece. E ela tá saindo de um relacionamento ruim, que o cara, além de pegar tudo dela, ainda ficou com o cachorro dela. Sim, é bem escroto. O tipo de coisa que é horrível. Ela e a Paulette vão conversando e, tipo, criando uma amizade. E eu acho muito maravilhoso, tipo, a amizade que elas vão criando e como uma vai ajudando a outra, né? Sim, isso é muito legal, porque elas começam a se ajudar, de fato. Elas estão ali o tempo todo ajudando uma outra, dando conselho e às vezes ajudando de uma forma mais prática. A gente já vai chegar nesse momento. Logo depois dessa humilhação que ela passa, né, que ela conversa lá com a Paulette e tal, ela chega à conclusão de que ela vai dar a volta por cima. Ela até pensa em desistir e sair do curso, porque que sentido faz, já que ela tava ali justamente pra chamar a atenção desse homem, ele já tá até com outra. Mas ela decide por bem que ela vai estudar e ela vai provar pra todo mundo que ela é plenamente capaz de ser uma ótima advogada. E aí ela começa a estudar de verdade, valendo. Ela começa a se esforçar, ir atrás dos livros e tal, pedir ajuda pra outras pessoas. Alguns ajudam, outros nem tanto. E aí ela começa até... Ela tá estudando tanto, se esforçando tanto, que ela começa até a impressionar alguns professores. Também ela vai começando a ajudar a Paulette, né? Tipo, ela consegue resgatar o cachorro fingindo que é advogada. É toda uma situação. Mas é muito legal, assim, essa parte. E aí, ela tá tão boa nisso que, surpreendentemente, o que acontece? Ela é chamada pra fazer, tipo, um estágio com um professor super renomado, que ele chama alguns alunos pra ajudar ele em alguns casos que ele pega. Aparentemente isso é comum nos Estados Unidos, porque é basicamente essa história de How to Get Away with Murder. É o plot de How to Get Away with Murder. Então aparentemente isso é bem comum de acontecer, porque é esse mesmo plot. A história começa a melhorar muito. Mas eu acho que tem que fazer um adendo também, porque ele pede o currículo dela, né? Pergunta se a ele vai se candidatar pra essa vaga. Ela fala que não, mas depois ele tem um currículo, aí me dá. Aí ela puxa uma folha rosa com o currículo dela e perfumada. Tá vendo? Essa mulher é um gênio do branding. Gente, a mulher, a área dela certa era design. Ela só não sabe disso. Ela só ainda não descobriu, mas era a área dela de verdade. Porque a mulher é um gênio.
E aí, perfumado, gente, sensorial, design sensorial. Incrivelmente ela consegue uma vaga. E aí, claro, tá o Warner, a Vivian, ela. Tem mais um outro cara, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele é assim meio secundário. É, um outro... Eles falam muito pouco o nome dele, mas é um rapaz lá que ele é todo tímido na dele, assim, bem... Sim. Bem difícil a vida dele, coitado. E ela é muito simpática com ele. Isso é muito legal, isso que eu gosto muito dela. Porque, tipo, ela é essa patricinha, só que ela foge muito do estereótipo de, né? Meninas malvadas. E aí ela não maltrata esse cara, que é todo, né? Aquele estereótipo do cara tímido, que não consegue conversar com as pessoas direito. Ela ajuda esse cara. Inclusive, lá pra frente, né? Ela vai ajudar mais ele ainda. E ela é super simpática com ele o tempo todo. Aí esse grupo, né, de estudantes que vão ajudar ali aquele professor, eles vão cuidar de um caso específico que esse professor acabou de receber, que é o caso da Brooke, que supostamente ela matou o marido. E aí o advogado precisa fazer a defesa dela. E aí quando a Ellie descobre quem é, ela vê que era uma pessoa da irmandade dela, tipo uma que estava lá uns anos antes dela. E ela fica, não, jamais ela faria isso. Tipo, ela simplesmente confia porque ela era da Irmandade. Sim, ela chega a essa conclusão. E porque ela conhecia, né, essa mulher, a Brooke, ela ganha dinheiro vendendo umas fitas de exercício. Que fitas supostamente... de exercício, o marco temporal do filme. Gente... se fosse atualmente, ela venderia curso pra emagrecer. Ela é uma musa fitness, basicamente, trazendo pro mundo atual. Ela é uma musa fitness. Isso que ela é, basicamente. E aí ela tem toda, né, esta reputação, né? Porque ela vai fazer as mulheres chegarem no corpo que ela tem, supostamente. E aí eu acho que esse é o maior problema do filme. Logo de início, a grande questão é que ela tem um álibi pro assassinato, mas ela não fala esse álibi. E aí os advogados que trabalham pra ela estão loucos, né? Porque assim, parece muito que foi ela que matou o marido. Porque ela não quer dizer o álibi. E quando a filha desse cara ligou, ela tinha visto o Brooke ao lado dele, toda ensanguentada. Então, tipo, ela matou, com certeza ela vai ser condenada. Sim, e aí, inclusive o próprio advogado, o professor lá, ele acredita que ela é culpada. Tanto que o esforço dele era no sentido de, tipo, diminuir essa pena e não de livrar ela. Só que aí a Ellie insiste, fala negativo, ela é inocente. E aí ela vai lá falar com a mulher. E aí eu acho que esse é o único momento que eu acho complicado desse filme. Porque ela revela o álibi. Ela fala que na verdade ela é uma fraude. Que ela o álibi dela é que ela tava fazendo uma lipoaspiração. Que só com exercício não se chega naquele corpo. Exatamente. Ela pode não ter matado o marido, mas ela cometeu um outro crime, né? De enganação. Exatamente, mas ela é uma golpista. E aí, ela fala que ela prefere ser presa por assassinato do que acabar com a carreira dela. E aí eu acho complicada essa decisão, primeiramente. Esse pano não dá pra passar. E o pano que a Ellie passa pra ela, né? Porque, tipo, a Ellie simplesmente aceita que ela vai guardar esse segredo, vou proteger a sua carreira, o que é erradíssimo, porque a mulher tá enganando um monte de outras mulheres. E aí, pra mim, essa é a única coisa, tipo, bem questionável do filme. De resto, eu acho tudo certíssimo. Mas isso eu fiquei... não precisava, né, amiga? Podia acabar com essa carreira, eu acho que ela não merecia ela. E o professor, ele percebe, né, que a Brooke se sente muito mais à vontade com a Ellie. Ele começa a pressionar a Ellie também, pra ela contar o álibi. Só que ela tá decidida a não contar. Então ele já tá puto com a cara dela também. Mas aí a Ellie começa a usar, né, os conhecimentos dela no processo. Nesse meio tempo, antes da gente falar do que ela vai fazer durante esse processo todo, eu acho que é importante falar que no meio desse processo todo, ela vai se aproximando de algumas pessoas. Uma é o Emmett, óbvio, que é a única pessoa que trata ela bem. E a outra pessoa, de quem ela se aproxima bastante, ora veja como são as coisas, é a Vivian. Eu acho maravilhoso, porque aí dá pra passar esse pano pro resto do filme. Porque aí elas se aproximam, elas param de estar brigando por causa de macho. Isso é ótimo. E na verdade elas começam a se compadecer uma pela outra justamente porque elas têm essa experiência em comum. Além disso, o Emmett vai dando várias dicas pra ela, né? Do que ela pode ir fazendo, já que ela não quer contar o álibi da Brooke. Sim, e aí eles começam até a investigar meio que juntos ali e observar mais as outras possibilidades.
observar, inclusive, a testemunha principal, né? Sim. E aí acontece uma coisa que é bem, bem tensa, bem escroto desse filme, que no final do expediente, né? Ela e a Vivian já estão bem próximas. A Vivian tá saindo e o professor chama a Ellie pra conversar com ele na sala dele. Só que ele não quer conversar. Ele tá abusando da Ellie. Sim, essa parte é bem bizarra, assim. É bem escroto. Ela é assediada, ela, tipo, fica super mal. E a Vivian vê o professor assediando ela, mas ela não interpreta como assédio. Ela interpreta como a Ellie dando mole pro professor. Como se fosse... O que é bem errado da parte da Vivian, porque... Ela Sim. parte do princípio de que ela só tá nesse estágio porque ela tava com o professor. Porque ela tava tendo um caso com o professor. E a Ellie sai, tipo, atordoada, né? E ainda tem que aturar o desaforo da Vivian, achando que é culpa dela. Ridícula. Tudo isso que tá acontecendo. Muito. Aí ela fica super mal e a única pessoa que ela consegue contar que acredita nela é o Emmett, né? O Emmett, e depois ela, obviamente, né, fica triste, ela decide que ela vai desistir do curso, que ela não tem mais o que fazer ali. As pessoas são todas horríveis. Essa parte também eu acho legal, que tem uma mudança de figurino da Ellie. Ela vai começar nesse estágio e ela muda o estilo dela. Ela começa a se aproximar um pouquinho mais do que seria uma pessoa mais formal, de direito, de advocacia. Isso. E ela usa umas roupas mais escuras. Ainda é um pouco, né, parecido com ela, mas a gente vê que tá um negócio diferente. Que aí eu acho engraçado que é isso, ela tem tudo se encaixar. Ela vai ficando mais triste. De um outro jeito ali também, numa coisa que não é 100% que ela é. E quando ela passa por toda essa situação com o professor, a Brooke decide que não quer mais ficar com ele, com esse professor como advogado, porque a Ellie sai do caso dela e ela fica sabendo disso. E aí elas conversam, a Ellie e a Brooke decidem que vão uma ajudar a outra, tipo, a Brooke vai demitir o professor do caso e vai contratar a Ellie como advogada, e o Emmett vai ficar ali como um consultor, porque a Ellie não é formada, né? Sim, então ele que já tá mais lá pra frente, ele pode assumir esse papel. Inclusive, tem uma coisa importante aí, que ela ia desistir, ela tava decidida, e ela não desiste porque uma professora fala com ela. Ai, sim, ela escuta. Que era uma professora que tinha sido muito escrota com ela no começo. Essa atriz também, ela tem um monte de coisa, né? O que eu lembro muito é que ela é a mãe de... Ai, como é? Daquele que são dois irmãos e uma criança? Two and a Half Men. Isso, ela é a mãe dos dois, já. Charlie Sheen. E... ela tá no salão com a Paulette, ela tá falando de tudo isso que aconteceu, que foi muito escroto, que ela vai desistir. Essa professora vira e fala pra ela, se eu desistisse depois de todo o otário que cruzou meu caminho, eu não teria chegado até aqui, né? Exatamente. E aí essa parte é muito legal, porque aí a gente vê toda a essência do filme, de mulheres se ajudando. A Paulette que ajuda a Ellie, que vai ajudar a Paulette também em troca, e essa professora que dá essa força. Não, e depois também as amigas dela, da Irmandade. Sim, e depois o Emmett conta pra Vivian, que não é... Ela comenta com ele, né, que ele tava tendo um caso com o professor, e ele fala, não, ele tava dando em cima dela, ele tava assediando ela. Aí a Vivian já muda. Ela bate, e aí bate a culpa também, né, de, poxa, eu fui horrível. E a gente vê a demissão do professor como advogado ali no tribunal já, no júri. Bem Sim. Coisa de filme mesmo, né? Sim. Muito bom. E a Ellie surgindo agora, tipo, renovada. Ela vem ainda de toda terninho, de saia, mas já toda rosa. Bem ela. E aí, ela tá super nervosa, né? Porque ela tem que fazer uma defesa e ela não sabe, ela acabou de começar a estudar direito. E, tipo, ela não pode contar o álibi lá da Brooke. Mas o que a gente vai vendo... Então ela tem que arranjar outro jeito. É que enquanto ela tem, tipo, ela tem que interrogar uma testemunha, que é a filha do cara lá, do marido da Brooke. E ela tá entrevistando essa menina, e várias coisas do que essa moça vai falando, a Ellie vai pegando e, tipo, com a experiência dela, Sim. de patricínio, ela vai pegando e percebendo que tem algumas falhas ali, tem umas coisas que não se encaixam, né? Até bem antes dessa parte final, tem um outro momento de depoimento que a filha do assassinado, né, do morto, fala que a Brooke tinha um caso com o cara que limpava a piscina. E aí esse cara vai depor, dizendo que sim, ele tem um caso com ela há meses, nanã.
Só que aí ela começa a achar estranho, aí ele fica, nossa, mas por que ela não diria que ela tem um caso, né? E aí ela vai meio que tentar conversar ali com o cara e ela percebe o óbvio que o cara é muito gay. Ela tá na fila do bebedouro e esse cara fura a fila. Aí ela fica batendo o sapato assim pra ele. E ele, tipo, tenta dar um fecho nela, chamando ela de ultrapassada com os sapatos da coleção antiga. E ela fica olhando assim, como assim ele sabe disso? Né? Como que é isso? Como que ele tem essa informação? Aí ela percebe que ele é gay. O que ele fala, o conteúdo da conversa, mas ele também, ele dá uma pinta ali maravilhosa, né? Na hora que e ele aí fala o Emmett, de novo, aí... é o único que acredita nela. Ele ajuda ela, inclusive. Sim, ele vai que lá, faz o interrogatório nesse momento. E o cara acaba falando lá que ele tava mentindo mesmo. E aí é muito boa essa parte. E aí no julgamento, ela mesma tem um grande momento dela de interrogatório. Que ela começa a interrogar a filha do morto e tal. E aí ela vai falando que não, ela viu com certeza. É porque ela ouviu o tiro. Quer dizer, ela fala que ela não ouviu, ela diz que ela não ouviu porque ela tava tomando banho. Só que ela, teoricamente, não deveria estar tomando banho e lavando o cabelo porque ela tinha feito um procedimento no cabelo que não era pra ela lavar. Então a Ellie pega essa mentira dela, tipo, essa inconsistência e fala, querida, não existe isso. Né? E você sabe que não podia estar lavando o cabelo num dia desse. E aí ela acaba quebrando a menina confessa que foi ela que matou, na verdade, enfim, toda uma situação. Obviamente, né, nesse momento eles ganham o processo, né? Sem precisar revelar o tal do álibi da Brooke. Sim. E a moça só matou o pai. Na verdade, ela queria matar a Brooke, ela acabou errando, porque ela achava um absurdo o pai estar namorando com uma moça que tinha praticamente a idade dela. É, até aí eu também acho absurdo, mas matar até aí, a moça ok, mas precisava matar. Né? Não precisava matar. Acabou matando não precisava, o pai. Né, minha amiga? Então, e ainda culpando a outra depois. Pela e aí, tipo, toda. É a grande vitória da Ellie sobre todo mundo que subjugou ela. No final das contas, ela termina o curso de Direito, né? Ah, mas antes disso, ainda tem o Warner tentando voltar agora com ela. Ele tenta voltar com ela e, nossa, que ódio. E aí, obviamente, ela diz que não, né? Não, nem pensar. E ela vai focar nos estudos. E ela se sai tão bem que ela vira oradora da turma na formatura. E aí, nesse momento da formatura, eles vão contando tudo o que aconteceu. Eles falam que a Vivian e o Warner terminaram, obviamente, porque ele é podre. Que o Warner só se formou a muito custo, assim, tipo, de influência da família. Formou porque tinha que formar e... Mas não tem um estágio, não tem um emprego, não tem nada. Isso. E aí fala também, acho que é importante, apesar de que eles não mostram isso, eles não dão foco nessa história, o que eu acho ótimo nesse filme, porque ele não é um romance, ele é sobre a história dela e essa superação. Sim. Eles falam no final que, no fim das contas, ela ficou com o Emmett, né? Eles estão juntos E é muito bom que esse relacionamento não foi desenvolvido no filme, porque aí é isso, ela saiu já, mudou toda a vida dela por causa de um cara, aí quando ela chega lá, ela vai mudar de novo toda a vida dela por causa de outro cara. Tipo, fica bem em cima do plano, é só uma frasezinha que aparece e acabou. Aí Sim, aparece... a gente não vê isso sendo resolvido durante o filme, eles tretando. Muito pelo contrário, a gente vê eles se dando bem o tempo todo. E aparece o final da Paulette, ela criou coragem, conseguiu sair com o carteiro que ela gostava, e eles ficaram juntos e ela recuperando o cachorro, né? Ah, é muito bom. Esse filme, ele é muito triste que eu tenha sido uma adolescente chata e tenha demorado muito pra assistir. Eu só assisti um dia porque, sei lá, não tinha mais o que ver. Eu vou passar pano vendo. Eu vou passar pano pro nosso eu adolescente do passado. Cair nessa armadilha de tipo, ela é uma patricinha, ela é uma fútil, eu não quero assistir isso. Acho que todo mundo já caiu nesse conto. Aí tem gente que sai, tem gente que não sai dessa leitura, mas... Sim. Aí já é pra cada um pensar. E nessa época também tinha muita coisa que era voltado mais para um público que não era o nosso, né? Sim. Então a gente já meio que sabia qual era a cara do filme que a gente não ia gostar. Mas desse filme, esse filme é maravilhoso. Essa reviravolta é muito dele. boa. E eu gostei de assistir hoje. Realmente, a única coisa que eu acho que ainda é problemático é a questão da lipoaspiração e da imagem. Mas eu gosto como é contada a história e como tem essa reviravolta na vida dela. Sim, eu acho bem legal. Eu acho muito legal essa quebra de expectativa e de estereótipo. Acho muito importante, porque a gente tem muito essa loucura, assim, de ficar julgando as pessoas por uma coisa, assim. Mesmo que
ela é toda a cara do privilégio, né? E Sim. mesmo assim ela é julgada por 1 milhão de coisas, coitada, que ela não merecia. Enfim, eu acho muito legal o filme. Acho que eu recomendo demais. Ele não envelheceu quase nada, gente. Tem as coisas, né? Tipo, a mulher vendia fita, né? Enfim, tem as coisas que são, né, do tempo. Mas, no geral, eu acho que esse filme tá muito bom de assistir atual, assim, na discussão geral dele. Ele é bem evolucionário do que ele propôs. Sim. E tá valendo ainda pra hoje. Reese Witherspoon não erra. Ela não erra. Até hoje a mulher... Tem ela, a gente pode assistir. As coisas da produtora dela também são ótimas. Sim. Então é isso. Super indico o filme. Acho maravilhoso. É bom realmente mudar essa visão também que a gente tinha do próprio filme. Acho incrível. E se vocês quiserem falar de mais clássicos, indiquem pra gente. Clássicos que a gente bem tem sugestões de filmes pra gente comentar. Isso. Beijo. Até a próxima. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras-para-refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.